Sejam muito bem-vindos a mais um programa Encontros ao Pôr do Sol. Desejo que o Senhor tenha abençoado a sua semana, também para os mais pequeninos que estão connosco, já é hábito, porque sabem que têm uma história infantil para vós. Mas esta noite aqui estamos uma vez mais, gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido e também por esta oportunidade que nos dá de nos reunirmos uma vez mais em família, para em família louvarmos o nome de Deus. Possivelmente já fizeram o vosso pôr do sol. O nosso objetivo não é substituir os encontros entre família nas vossas casas, mas ao longo da noite de sexta-feira, por que não reunir a família depois do vosso encontro pessoal e estarem juntos a rever testemunhos, a ouvir histórias verídicas que dignificam o nome do Senhor. Desejamos muito que este programa possa tenha esta intenção na vossa vida, nas vossas famílias, e que possam ser momentos de bênção, que nós aqui estamos para a honra e louvor do nome de Deus. Mais uma vez aqui estamos com outra família querida, convidada. Nós temos hoje o gosto e o prazer de ter parte, permitam-me dizer assim, parte da família Echevarria. Pastor Abílio Echevarria, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite, também com a sua querida esposa. Há quantos anos é que é esposa, a irmã Armanda, já agora, do pastor? Há quantos anos? 50 e 50 e que até já perdeu a conta. Que até já perdeu a conta. 58 anos, quase 60 vai anos. Fazer agora. Quase 60 anos, na graça de Deus, Na irmã graça de Armanda. Deus. Seja bem-vinda também. Muito Obrigada por ter aceito o convite. E 2 dos filhos, portanto, dos 5 filhos que vocês têm, a Raquel e o Ruben. Sejam muito bem-vindos também e obrigada por terem aceito este convite. Família Echevarria, se calhar ia começar por si, pastor. Quando eu vejo alguém com as suas cães e, portanto, já de muitos anos de ministério, há sempre uma pergunta que aquece o meu coração, porque eu sei a forma como Deus interviu na minha vida e como me fez o chamado a mim, e a minha curiosidade vai sempre para aí. Claro. Como é que sentiu, quando é que sentiu o chamado de Deus para o ministério, pastor? É bastante curioso porque, desde criança, educado num colégio católico no ensino primário, eu senti vontade de ser missionário. E quando terminei o ensino primário, no colégio perguntaram-me o que é que eu gostaria de ser. E eu disse que gostava de ser um padre missionário. Okay. E então, qual seria o seminário que eu gostaria de frequentar? Como eu já tinha um irmão mais velho nesse mesmo seminário, eu disse que eu gostava de ser padre redentorista, que é uma ordem que vieram inicialmente de Espanha. E ali estive até o 3º ano. E ao 3º ano disseram-me que eu não tinha vocação. E disseram-me que era melhor pensar noutra coisa. Pensar noutra coisa. Isso aí. A vida correu com alguns problemas, mas finalmente, anos mais tarde, já na vida militar, eu tive um contato com um jovem adventista na cidade de Tomar. Ele estava a estudar primeiros socorros, lá nos bombeiros, e eu estava a fazer o curso de enfermagem militar, ali em Tomar, porque tinha vindo de Coimbra, ou que tinha ido de Coimbra, aliás, para lá, para podermos fazer ali e termos assistência no hospital, os trabalhos de enfermagem. Nesse intervalo, esse jovem, que estávamos nós a estudar os nossos livros, na esplanada do Machão, e ele estava a estudar os livros e ele perguntou o que é que estávamos a estudar, e foi interessante, estávamos a estudar temas idênticos. E ele aproveitou o ensejo e falou na Igreja Adventista do Sétimo Dia a que ele pertencia. O irmão, o pastor, nunca tinha ouvido falar da Igreja Adventista até esse momento? Só tinha lido, precisamente em Canelas, o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ia com o meu pai, que tinha tido um pequeno acidente, ele andava a fazer a contagem de luz e a cobrança. E disse, papá, o que é isto? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso é uma coisa dos protestantes. Ficou. Bom, o que é certo é que esse jovem falou-me e disse-nos, inclusive, se nós quiséssemos, como tínhamos bastante tempo disponível, ele nos
convidaria a frequentar a igreja, nos apresentaria umas famílias da Igreja Adventista e eu disse, ok, muito bem, por que não? É bom, não conhecemos aqui ninguém, muito bom, e assim foi. E ali tive o primeiro contato com a Bíblia, precisamente com a família da minha mulher, que eu não sabia que ela estava, porque ela nessa altura nem estava lá. Ali começámos a conversar, mas claro, eu não era muito interessado. Eu procurava rebater com os meus conhecimentos de católico. Mas tudo aquilo ficou na minha mente. Entretanto, eu terminei o curso, fui trabalhar para o Hospital da Estrela e ali eu tive um contacto mais profundo com a Bíblia quando, falando com a minha mulher seria atual... Seria a sua futura esposa? Exatamente, portanto, que já nos conhecíamos e costumávamos falar sobre isso. Fui com ela a primeira vez à igreja de Joaquim Bonifácio. Então a sua esposa, quando a conheceu, já era adventista? Já era adventista. E a família? E a família, já eram todos adventistas. E nessa altura nós conversámos sobre o assunto e eu vi a firmeza dela em permanecer leal à Bíblia, à Palavra de Deus, e aquilo mexeu comigo porque eu disse, olha, eu para aí não vou. Sou católico, para aí não vou. Um bocadinho renitente. Mas, quando comecei a estudar a Bíblia, que por sinal tinha-me sido oferecida pelo pastor Ernesto Ferreira, uma Bíblia em segunda mão, ele disse, olha, eu tenho o prazer de lhe oferecer, e digo, para ler, eu comecei e fui ler os 10 mandamentos. Já dentre as nossas conversas. E aquilo chocou-me profundamente, porque eu no seminário de 3 anos nunca tive uma Bíblia. Nunca tive uma Bíblia. Nós normalmente só depois do 5º ano é que pegávamos na Bíblia. E então nessa altura eu fiquei angustiado e ajoelhei-me no Hospital da Estrela e disse, Senhor, o que é que se passa? Eu não quero deixar a tua igreja. Pois. Eu quero estar de harmonia com a tua igreja. Mas há aqui qualquer coisa que não está bem. E como que ouvi Deus dizer, continua a estudar a Bíblia. Não é que eu ouvisse nenhuma voz. Sim. Mas a impressão. É aquela impressão. E eu até falei depois com a minha mulher, que éramos apenas conhecidos na igreja, e eu disse, olha, eu vou passar a estudar a Bíblia. Então ela escreveu-me no curso bíblico. E eu comecei a estudar a Bíblia. Então daí as coisas foram marchando. Entretanto, continuei a carreira militar, a aparecer as tropas paraquedistas, eu fui fazer o curso e assim ficámos. Fez altos voos. Altos voos, exatamente. Neste intervalo, ou neste período de tempo, eu subi na carreira militar e decidi casar. Mas para isso já decidi batizar-me. Ok. Batizei-me em 1957 e depois em 1958 nós casámos. E então, desde essa data, as coisas corriam normalmente, até que surgiu a guerra em Angola. Já eu era batizado, falei com o meu comandante e eu disse, olha, eu vou para Angola, mas não vou combater. Se quiserem, eu vou como enfermeiro, que também tinha curso militar. Então, e quando foi essa questão do período de Angola, o pastor já era casado? Já era casado, Armanda. já tinha 2 filhinhas. Só uma perguntinha, irmã Armanda. Quando a irmã nasceu, a sua família já era adventista? Não. Recorda-se que idade teria quando conheceram a mensagem? 17 anos. 17 eu tinha anos. 17 anos. E a irmã ficou convencida pelo estudo da palavra. O que é que a impressionou mais? Foi os seus pais que lhe ensinaram? Levaram logo os filhos à igreja? Demorou? Foi primeiro o pai e depois a mãe? Como é que foi a história? A história foi um irmão mais velho do que eu, Sim. que passava junto da igreja e ouvia cantar os sinos. Qual era a igreja? Qual era? Tomar. A de Tomar. Tomar. A de Tomar. E então ele chegava à casa e disse para a minha mãe, na igreja dos protestantes, eles cantam lá coisas tão bonitas, qualquer dia eu vou lá. Uau. E a minha mãe disse-lhe, quando fores, diz-me que eu vou contigo. Pois. E então um dia resolveram ir. E daí
Veio a Vão continuidade. uns atrás dos outros, e foi a família Muito toda, bem, graças ao muito bem. Senhor. Quando o pastor, portanto, tem este desafio de ir para Angola, portanto, para a guerra, vocês já tinham filhos? Sim. Já tínhamos Já duas meninas. Duas meninas. Portanto, o casal Echevarria tem 5 filhos. Exato. Portanto, tem a Ana Maria, portanto, a mais velha, conhecida pela Exato. Nami. E olá, possivelmente nos está a ver também, um beijinho também. A Paula, depois é a Bela, depois é a Raquel e o Ruben. E aqui em off nós estávamos a conversar, lá conseguiram o rapazinho, veio, mas veio a tempo, portanto lá está o rapazinho. Muito bem. E pastor, quando recebe esse desafio, portanto, de ir para Angola, chegou a ir Fui para em Angola. serviço militar. Eu só falei quando já estava em Luanda, porque não queria que eles pensassem que eu teria qualquer problema de medo, qualquer coisa assim. Exato, eu fui exato. para lá e quando cheguei lá, falei com o meu comandante e disse, sabe que eu não vou pegar numa arma para matar quem quer que seja. Portanto, ele aí, o que é que eu te vou fazer? Porque nós tínhamos tirado o curso juntos, tínhamos uma certa familiaridade. E eu disse, olha, não sei o que é que vou fazer, mas eu é que não vou. Diz ela, então, mas tu se queres ir? Porque eu disse-lhe, se for preciso ir como enfermeiro, eu vou, não preciso de levar armas. Dizia ele, olha, se te queres matar, mete-te debaixo de um elétrico. Porque ele era assim muito brincalhão. Bom, mas o que é certo é que ele disse assim, olha, vais fazer o seguinte, vais fazer um pedido de demissão, explicas a razão por isso, e eu vou ver se consigo que não haja nenhum problema contigo. Isso ok? Cheguei, levei o papel, o pedido de demissão, e depois disso redondou um auto de disciplina militar, não é? E nesse auto de disciplina militar, eu penso que o meu comandante interveio, que havia o chefe do Estado-Maior lá, e então interveio e eles deram apenas 15 dias de prisão disciplinar agravada. Era como eles chamavam. E isso era o suficiente para eu ser expulso. Portanto, teria que desistir da vida militar. Depois, esse auto e esse castigo veio aqui para Portugal, lá de Luanda para Portugal, e o chefe do Estado das Forças Armadas, o chefe máximo das Forças Armadas, que era aquele senhor que era o Caúza da Riaga, que também já descansou, agravou para 40 dias essa prisão. Então, fui mandado regressar de Luanda e fui direito à Trafaria para ficar lá preso os 40 dias. Pronto. Nessa altura, eu cumpri os 40 dias e na véspera de saída, que estávamos convencidos que eu viria embora com a minha mulher, que estava lá perto em casa de uma irmã, e com as nossas filhinhas, recebo um ofício de que eu deveria, debaixo de prisão, voltar para Luanda, para ser julgado. Irmã Armanda, recorda-se deste período em que o marido, portanto, está preso, a irmã está a cuidar das suas filhas. Nessa altura tinha aqui 3 filhas, as 3 filhas? Duas, as 2 primeiras. O que é que havia no seu coração? Seguramente houveram muitas orações de intercessão. Exatamente. E a esperança de que o Senhor resolvesse todo o problema. Exato. Como de facto resolveu. Acabou por resolver. Graças ao Senhor. Porque no fundo era graças a querer ser fiel ao Senhor que estavam a vir essas consequências. E depois é que ela foi para a casa dessa nossa irmã, como a alimentação militar na prisão não correspondia, então a minha mulher fazia-me a comida e eles autorizavam a levar-me a comida todos os dias, durante esses 40 dias. Na véspera, portanto, de sair, recebo o ofício de que deveria ir debaixo de prisão de novo, meteram-me num avião e lá fui até Luanda outra vez, não é? Foi a fase, desculpe, foi a fase mais difícil para nós, foi esta. Estávamos a pensar estávamos convencidos que íamos para casa. E receber aquela notícia. Uau. Até a minha Nami, que era a mais velhinha, tinha 2 anitos. E ela, coitadinha, chorou. Percebeu que o pai tinha que ir embora. Foi muito difícil. Nós vamos já continuar, pastor, porque lá em casa há pequeninos que estão muito ansiosos e ansiosos pelo momento muito particular e muito especial que nós sempre guardamos neste programa, que é a história bíblica para as crianças. Então é o vosso momento, fiquem com atenção, vem aí mais uma história da Bíblia. Olá princesas, olá príncipes. Estou muito feliz por estar outra vez convosco para mais uma história. Desta vez vou contar-vos um milagre que Jesus fez. Um milagre dos grandes.
Vou contar-vos a história de uns homens que eram leprosos. Vocês sabem o que é a lepra? Uma doença que provoca feridas na pele. Na altura de Jesus, esta doença não tinha cura e as pessoas tinham que viver longe da cidade, longe da família, longe dos amigos, porque as pessoas, ninguém queria apanhar lepra, ninguém queria estar perto de um leproso. Então os leprosos eram pessoas tristes que viviam longe. Sabem quantos leprosos entram nesta história? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 leprosos. 10 leprosos que viviam longe da cidade, longe das suas casas, longe da sua família. 10 leprosos que ouviram falar de Jesus e não perderam a oportunidade quando Jesus passou perto deles. Mal viram Jesus, eles gritaram: Jesus, Jesus, ajuda-nos! Jesus, cura-nos, cura-nos, Jesus! E Jesus disse àqueles 10 leprosos: vão até à cidade, vão ter com o sacerdote, mostrem-lhes a pele, e se o sacerdote achar que estão curados, podem voltar para a vossa família. 10 leprosos foram a correr para a cidade e, repararam que estavam a ficar curados e ficaram ainda mais contentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 leprosos foram a correr para a cidade, mas um leproso lembrou-se do que Jesus tinha feito por ele e voltou para trás, foi ter com Jesus para agradecer. Obrigado, Jesus, obrigado pelo que fizeste por mim. Muito, muito obrigado, estou muito feliz. Sabem, Jesus ama-nos muito. Ele gosta de cuidar de nós, Ele tem muita preocupação com cada um de nós e Ele fica feliz quando agradecemos. Lembram-se que eram 10 leprosos. 10 leprosos ficaram curados, mas apenas um se lembrou de agradecer a Jesus. Tu lembras-te de agradecer a Jesus? Temos tantas coisas boas: comida, família, uma casa, um quarto bonito como este. Temos uma escola, amigos. Deus dá-nos muitas coisas, vocês não acham? Então lembrem-se, não vão para a cama sem agradecer. Hoje à noite façam oração e digam obrigado a Jesus pelas coisas maravilhosas que Ele tem feito por vocês. Querem dizer comigo? Obrigado, Jesus, pelo que tens feito por nós. Muito obrigado. Uma boa semana para vocês e não se esqueçam de agradecer. Um grande beijinho e até à próxima história. Damos graças a Deus por estas histórias tão bonitas que o Senhor deixou na Sagrada Escritura para aprendermos delas lições, não só os mais pequenos, mas nós os mais velhos também. Louvado seja Deus por isso. Pastor, vamos continuar a nossa conversa. Nós tínhamos ficado no momento em que, como dizia a irmã Armanda, o momento dos mais difíceis, porque foi quando vós pensavas que as coisas se iriam resolver, o pastor iria voltar a casa, mas é novamente enviado para Luanda. Sim, sim. De forma sucinta, como é que termina essa história aí? É o seguinte, eu vou para a prisão em Luanda e estive lá aproximadamente 6 meses e finalmente o juiz que me haveria de julgar... 6 meses preso? Preso. Mas então já não era só os 40 dias iniciais, portanto... Não, isso já tinham passado. Só não era acrescido a isso. Acrescido a isso. Entretanto, chega a ordem do juiz que haveria de me julgar, mas não chegou a julgar, dando por improcedente a queixa que tinham feito contra mim. Então, que deveria ser retirado da prisão. Logo no dia seguinte, eu tive avião para regressar aqui, a Lisboa, e muito feliz por isso, não é? Acredito. E, entretanto, fui ter com a minha mulher e com as nossas filhas. E ali estivemos depois à procura de ganhar a vida, não é? Exato. Estava numa fase um bocadinho difícil, com um problema delicado, e aparece lá o chefe de colportores na altura a fazer-me um convite para eu ir colportar. Eu estou convencido que foi enviado pelo Presidente da União.
Eu disse, coisa que eu não sei é vender. Pois. Mas se isso for viável, eu experimento. E viu talvez como um potencial de missão de Deus também, de fazer o trabalho de Deus. Exatamente. Entretanto, chegou, quando ele estava lá, chegou de Viseu, a irmã Maria Sampaio Nunes, a convidar-me para ir para lá, porque os ia ajudar no trabalho que eles estavam a iniciar, e ela nos daria casa, levaríamos a minha mulher e os filhos, e estaríamos na casa dela até encontrarmos lá pouso. E assim foi. Como a igreja pensou-se inaugurar o princípio, que era um grupinho, transformar em igreja, então o pastor Casaca pediu-me se eu juntava a colportagem a colaborar com a igreja, fazendo as reuniões, estudos bíblicos, etc., todo o trabalho pastoral. E, entretanto, vem o pastor Eugênio Rodrigues, que era o indigitado para ficar naquela igreja, e o pastor Casaca decidiu, falando com ele, que deveríamos ir, poderíamos talvez tentar colocar-me num grupo pequeno para formar uma igreja, que foi na Amadora. E ali comecei o meu ministério. Portanto, foi um anseio que eu tinha de criança, exatamente, que se concretizou sem eu saber como. De uma forma tão natural e tão poderosa que só Deus conduz. É verdade. Que só Deus conduz. E então lá fomos para a Amadora, e ali estivemos alguns meses, trabalhava o grupo da Amadora e trabalhava na publicadora ao mesmo tempo. Pois. Só lá tínhamos um irmão a trabalhar e eu fui colaborar com ele. Aliás, pastora, aqui a sua ficha de serviço, portanto, realça exatamente que em 1963 começou como cobertor em Viseu. Em Viseu, 1970. E depois passa exatamente publicadora, depois como evangelista, eu acho interessante porque são definições que nós hoje não temos. Evangelista no Barreiro, Vila do Conde, Espinho, depois chegou a ser, em 1970, diretor da missão de Cabo Verde. Exatamente. Portanto, era uma das missões que na altura, e Guiné-Bissau, que estava entregue a Portugal, nós tínhamos essa gestão. Tínhamos essa gestão. Depois, novamente, evangelista em Vila do Conde e depois passa pelas igrejas, portanto, as diferentes igrejas até este momento. É verdade. Até este momento. Eu sou tentada, irmã Armanda, a fazer uma pergunta. A irmã recebeu como, permita-me dizer assim, graça dessa fidelidade desde juventude, de ter conhecido a Jesus, a bênção de poder participar numa família pastoral. Mas este desafio de ser esposa de pastor às vezes não é fácil, pois irmã não. Armanda. Quais foram os maiores desafios? Quais foram os maiores desafios, irmã? O que é que sentiu na sua vida como esposa de pastor? Eu, como esposa de pastor, senti que tinha muitas dificuldades. Estava deslocada. Estava deslocada. Mas porque sentia que a igreja exigia alguma coisa de si como esposa de pastor? Não, eu própria, a minha ideia é que não estava preparada para ser esposa de pastor, porque não estava mesmo. Mas deixei que o Senhor guiasse todas as coisas e Ele me conduziu da melhor forma. Como ele achou melhor. Esposa de pastor. Acredito a dedicação e a entrega. Eu ia precisamente acrescentar que já tenho dito a alguns jovens que estão preparando-se para casar que 90% do êxito de um pastor está na sua esposa. É verdade, sem dúvida. 90%. E a minha mulher foi extraordinária porque Deus lhe deu um dom maravilhoso de cuidar das crianças e sempre era monitora da Escola Sabatina das Crianças. Exatamente. E deu-lhe, posso acrescentar, força. E deu-lhe um outro dom, que a minha mãe, eu acho que ela nunca valorizou esse dom. A minha mãe é uma pessoa que sabe ouvir. É uma pessoa que fala pouco, mas muito atenta aos pormenores. E ela não percebeu o quanta atenção e quanto carinho ela deu a todas as pessoas, a todos os membros da igreja em todo o sítio. As pessoas lembram-na com muito carinho e a minha mãe às vezes diz, eu não sei, eu não fiz nada. Eu digo, mãe, fez muito. Quando as pessoas iam lá à casa, a minha mãe era sempre atenciosa. Minha mãe estava sempre preocupada que as pessoas se sentissem bem, estivessem bem. Para ela, como ela não falava, como ela não dizia nada, ela achava que não estava a fazer nada. Mas ela fazia o essencial, que era fazer as pessoas sentirem-se acolhidas, cuidadas
e atendidas. Exatamente. Irmã Armanda, este desafio com 5 filhos, portanto agora 5 filhos, vamos recordar esse tempo dos filhos, o preparar e o gerir toda uma casa e particularmente para a sexta-feira ao pôr do sol poder se encontrar em família, com os filhos, com o marido, com a palavra de Deus, com os momentos de louvor, tinha que ter a sua ginástica. Sim, era o que nós temos todos de fazer. É verdade. Logo no domingo começar a pensar no sábado. Muito bem, muito bem. Então, logo no primeiro dia da semana começar a preparar o fim da semana. Exatamente. Então, e a irmã repartia funções, os filhos colaboravam nessa intenção também? Sim, exatamente. Muito bem. Eles também colaboravam. E havia alguma coisa de especial e particular que vocês fizessem na sexta-feira ao pôr do sol? Irmã Armanda, que se recorda? Normalmente reuníamos todos, cantávamos hinos ao Senhor e estudávamos, recapitulávamos a lição da escola sabatina. Muito bem. Muito bem. Aliás, pelo menos eu pessoalmente, quando penso em vós, e uma das imagens que eu tenho de vós, são 2 particularidades. É o vosso sorriso, sempre foi, e esse vosso bênção, que o dom que Deus vos concedeu no sentido do louvor e da adoração. Ruben, quando tu te recordas destes encontros em família, portanto, destas sextas-feiras, deste encontro com Deus, possivelmente se calhar já de pijama, já tivemos aqui encontros com outras famílias que nós estamos ali todos aconchegados, pijaminha, tudo com o banhinho, tudo ali as roupinhas ordenadas, a comidinha toda pronta. O que é que te traz saudade destes tempos? O que é que recordas com mais carinho? Da cama dos pais. Da cama dos pais! Que giro! Inclusive nós temos uma fotografia em que estamos os 5 irmãos, todos enfiados na cama dos pais, e os pais aos pés da cama, e estamos ali. Que giro, exatamente. Fizemos o culto de Pôr do Sol assim, e isso acontecia muitas vezes. E é uma imagem que fica gravada na nossa mente, que realmente. Bom. São pormenores engraçados, não é? Sem dúvida, mas marcam, é verdade. Diz, Raquel, marcam-nos muito, porque era uma das coisas que nós fazíamos sempre, a sexta-feira, se chegávamos da escola ou assim, sabíamos que a prioridade era tomar o banhinho. Exato. Para estar prontos. Antes do pôr do sol estávamos todos prontos e à medida que íamos estando prontos vestíamos logo o pijama. Parece que ainda hoje isto de se pôr o sol, de tomar o meu banho e não poder vestir o meu pijama, isto é uma coisa que me incomoda. Parece que não é o pôr do sol de sexta-feira. Exatamente, porque eu estava habituada, eu tomava o meu banhinho, já vestia o pijama. Exato. E depois íamos sequencialmente, íamos nos pondo em cima da cama dos pais, cada um ou a ler um livro, ou a ler uma história, ou a conversarmos uns com os outros, até os pais finalmente também terem o seu banhinho, e antes do sol se pôr já estávamos todos reunidos, começávamos a cantar, pois havia sempre uma história, além da recapitulação da lição, normalmente havia sempre uma história então, das belas histórias da Bíblia. Era contada pela mãe, pelo pai, quem é que normalmente tinha essa função da história? Isso dependia um bocadinho. Mas vocês recordam-se da mãe a contar histórias? Sim, era ela a nossa monitora da escola sabatina. Pois. No fundo era a mãe e era a monitora. Portanto, tinha o privilégio de ser as 2 coisas. Foi sempre a minha monitora de escola sabatina, não tive outra. E às vezes era as únicas crianças que ela tinha eram os filhos. É verdade. Acontecia muitas vezes em algumas igrejas. Exato. E a marca que eu acho mais interessante nisto tudo é que parece que ainda hoje, se o pôr do sol não for feito em casa dos meus pais, parece que nem é sábado. Tanto que ainda hoje nos reunimos normalmente, só numa impossibilidade, reunimos em casa deles. Então, e os filhos, os que estão mais perto, ainda continuam à sexta-feira a reunir-se em casa dos pais, agora trazendo os genros, as noras, os netos, não é? Pela graça de Deus, que a família foi crescendo e continuando a fazer o pôr do sol. Até já a bisneta vem. Até já a bisneta. Portanto, podes ver a falta que eu sinto à sexta-feira. Foi sempre o que mais me custou, de estar longe de casa dos pais, foi a sexta-feira. Foi o momento, sempre, o pôr do sol de sexta-feira era o momento da nostalgia. Exatamente. E diz, peço desculpa. É interessante também porque normalmente a família era sempre alargada. Sempre. E ainda hoje é difícil haver um pôr do sol que não tenhamos um irmão, uma irmã, ou que vive perto, ou às vezes até que não vivem tão perto, mas que se juntam connosco para partilhar esses momentos. Eu sei que um dos hinos que vocês apreciam muito e que cantam regularmente, o Horas Benditas, o hino 531, e é esse hino que nós propomos para este momento de louvor. Não só nós cantar, mas todos vós que estáis aí em casa, aproveitando, portanto, a imagem que nós cedemos e também as letras e a música, nós vos convidamos a este momento de louvor.
horas benditas, sem dúvida, pela graça de Deus. Vamos cantar. E felizes são as que passo junto a ti, meu Deus, ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado. Horas benditas, santas e felizes, sem dúvida, são aquelas que nós passamos ao lado do Senhor. E é este o nosso objetivo, que estes momentos contribuam para nós estarmos mais perto desse Deus maravilhoso, recordar as bênçãos que Ele tem concedido à nossa vida, e com certeza que estamos a sentir isso mesmo com esta experiência e com tudo aquilo que estamos a recordar com esta querida família que temos connosco. Rubén, há pouco eu perguntava à tua mãe esta questão de ser esposa de pastor, o desafio que tudo isto traz, e agora fazia-te a ti a pergunta, não pelo facto de seres mãe, mas seres filho de pastor. E eu creio que isto é um grande desafio que muitos queridos hoje em dia continuam a ter, portanto as famílias pastorais, no sentido de que as raízes às vezes são difíceis de ser colocadas a algures, porque parece que quando estão a ser colocadas, lá vamos nós e temos que mudar e vamos para outro ministério, para outro território. O que é que tu sentiste conforme foste crescendo e foste acompanhando, no fundo, como filho de família pastoral, todo este ministério dos teus pais? O que é que achas que foi para ti o teu maior desafio como filho de pastor? Eu sou uma pessoa que não como é que é dizer? Não ligo muito a esses pormenores. Uhum. Para mim, às vezes, a questão, por exemplo, das mudanças de igreja, sempre foi um desafio e, ao mesmo tempo, uma alegria, porque ia conhecer novas pessoas. Okay. Então, eu nunca senti afetado por essas questões. Uhum. E penso que essas mudanças também foram boas numa coisa, é que eu não sinto prazer nenhum nesta terra. Okay. Não me sinto ligado a esta terra. Estar ali ou estar acolá, então eu pensei na outra terra, não é? Porque estamos essa aí de caminhada para ela. Exatamente. E o facto de nós andarmos numa igreja, noutra igreja, conhecemos várias pessoas, a nossa família é tão grande que realmente o interesse é viver todos juntos. É verdade. Por o resto, a minha vida pastoral nunca me afetou nesse aspecto. Uhum. Antes, pelo contrário, trouxe muitos benefícios. O gosto de estar na igreja, eu lembro-me, quando estávamos em Vila de Conde, que tínhamos um culto de escola sabatina de manhã em Vila de Conde, um culto de escola sabatina depois do almoço em Delães, um culto de escola sabatina em Vizela. Eu nunca me cansei.
graças a Deus. Tinhas gosto e tinhas prazer. Sim, nunca senti problemas com isso, graças a Deus. Raquel, não sei, talvez como menina, eu sei que os rapazes têm mais facilidade nesta questão dos relacionamentos, mas as meninas, no sentido das coleguinhas, das amigas que nós vamos formando, daquelas raízes de amizade normal, que é comum e que é normal nas diferentes igrejas, tiveste estes desafios ou não sentiste tanto assim? Sim. Em especial, a mudança de Vila do Conde para o Barreiro foi difícil. Que idade é que tinhas nessa altura? Tinha 14 anos. Foi a mudança mais difícil e mesmo se o Rubem olha para trás e não a vê dessa maneira, ele foi um dos muito afetados nessa mudança, porque o ambiente que tínhamos na escola em Vila do Conde era nós viemos em janeiro de 1980, viemos para o Barreiro, já tínhamos feito todo o primeiro período escolar em Vila do Conde e viemos para o Barreiro e fomos muito mal recebidos na escola. Os colegas trataram muito mal o Rubem na escola e ele que vinha entre os melhores alunos teve um decréscimo nos resultados escolares muito grande. Eu, graças a Deus, pela minha maneira de ser, porque isto cada um de nós reage da sua maneira. De forma diferente. Os meus colegas nem sequer na sala me queriam deixar entrar, mas eu sempre fui muito determinada. Eu costumo dizer que eu sou muito teimosa, mas em algumas coisas eu acho que sou perseverante, não sou teimosa. Depois a minha perseverança noutras coisas leva-me à teimosia, não é? Mas, por exemplo, em termos de escola, foi bom porque os meus colegas puseram-se à frente da sala e não me queriam deixar entrar na sala. E eu, que era muito baixinha na altura, depois no Barreiro cresci, acho que hoje tenho uma estatura normal para a minha idade, mas eu na altura devia ter o aspecto de uma menina de 10 anos, apesar de ter 14. E ergui a minha cabeça mostrando que eu não estava ali para me passarem por cima e disse: esta é a minha sala, eu vou entrar, queiras ou não queiras. E eram 2. E nesse momento chegou uma professora e eles disseram: não sei o quê, ela quer entrar na nossa sala e ela não é da nossa turma. Eu disse: eu sou desta turma. E a professora disse: quem és? E eu contei. Ela disse: és a nova aluna que veio de Vila do Conde. Eu disse: sim. Ele ainda por cima fala a nortenha. Pois. E eu disse: eu falo como falo e vocês não têm nada a ver com isso. Com o meu sotaque de Vila do Conde, não é? E a professora disse: vocês estão a ser muito desagradáveis com a vossa coleguinha. E fez-me entrar na sala. E foi difícil, no princípio foi difícil porque eles rejeitavam-me. Eu faltava às aulas ao sábado. Eles não me queriam deixar ver as notas de sábado, a matéria. Pois finalmente consegui uma amiga, uma colega de turma, que à socapa dos outros disse: olha, tu podes ir lá à minha casa que eu deixo-te passar as aulas de sábado. Foi a primeira amiga que eu tive na sala. E depois, a pouco e pouco, depois no fim desse ano, eles diziam assim: Raquel, tu és uma bênção na nossa turma, desculpa a maneira como te recebemos, mas cá está, porque eu fui um bocadinho, tinha aquela maneira de ser, vocês estão-me a rejeitar, mas eu vou mostrar que não é assim. Mas foi muito traumático para nós, porque realmente deixamos os nossos amiguinhos. Teve uma coisa boa, é que nós vínhamos de uma igreja que praticamente éramos só nós da nossa idade e chegamos a uma igreja que tinha jovens da nossa idade. Pelo menos a nível da igreja foram compensados. Em termos de igreja. E se calhar o Rubem querias referir mais nesse aspecto da questão da vida de igreja, no sentido de não te sentires tão penalizado, pelo contrário, até abençoado. Se calhar não estavas a pensar nesta questão do exterior da Exato, escola. porque falaste na questão de ser filho de pastor. Exatamente. E nesse aspecto eu não sinto problema nenhum. Realmente, a nível cultural, a mudança de Vila do Conde para o Barreiro foi um bocadinho problemático, porque a mentalidade é muito diferente. O povo do Norte é muito mais acolhedor, ainda hoje quando nós vamos visitar aqueles vizinhos do Norte, aquilo é uma festa. E no Sul não, as pessoas são muito mais frias. E então isso afetou, digamos, uma estrutura social, não em termos de igreja. A igreja não, graças a Deus. Então, pelo contrário, Raquel, sentiste num melhor grupo de jovens agora na nova igreja? Fantástico, porque os jovens ficaram todos contentes, 5 jovens que chegaram lá, não é? Para eles foi bom e para nós foi ótimo. E nesse sentido foi muito bom. E de qualquer forma eu não vejo, embora eu tenha apresentado esta mudança como difícil, e foi realmente, ainda hoje para nós todos, Vila do Conde é um lugar positivo. É o lugar de quem temos melhores recordações e mais saudades. Que marcou a vossa vida. Que marcou muito a nossa vida. Porque em termos de vida social era um lugar muito pacato, muito agradável de viver. Os outros sítios onde vivemos já não foi tão bom, mas em termos de igreja não. E uma das coisas que eu acho que
que nós às vezes vemos como negativo, mas torna-se positivo, é que nós hoje, em qualquer sítio que estamos bem. Pois. Às vezes eu vejo as minhas colegas dizer, eu toda a vida vivi aqui, eu não sei o que é isso. Exatamente. Eu toda a vida vivi em vários Exato. sítios, eu sinto-me identificada com o Portugal inteiro, com Cabo Verde, eu sinto-me muito identificada com as pessoas de Cabo Verde, porque eu às vezes percebo as necessidades deles, as dificuldades deles, melhor do que alguns que são mais jovens e que já não passaram pelas dificuldades que nós vimos outros passarem, não é? Então, para nós, eu acho que é uma benção muito grande. De qualquer forma, ficamos com uma visão das pessoas, do mundo muito diferente, por causa de ter estas diversidades. Sem dúvida. Pastora, infelizmente nós não temos muito tempo, mas eu não queria deixar de fazer esta pergunta. E eu creio que nesta responsabilidade de pastor de igreja, de ter uma família pastoral à sua responsabilidade, a pergunta que eu lhe faço é: como é que continuamos a perseverar neste ministério quando às vezes os ensinos que nós sabemos serem verdadeiros, da palavra de Deus, que nós proclamamos da tribuna para os queridos irmãos, irmãs e jovens da igreja e crianças, mas às vezes termos o desafio de, ou na nossa própria família de sangue ou na nossa família de igreja, ver escolhas erradas e diferentes em relação à palavra do Senhor. Como é que se continua a perseverar no ministério quando à nossa volta, pode ser dentro da nossa própria família ou fora dela, vemos pessoas a tomarem decisões e a fazerem escolhas que realmente não são as mais sábias? É sempre alguma coisa muito traumática e doloroso. No entanto, devido ao conhecimento que recebemos da palavra de Deus, e procurando ver o que é que Jesus passou nesta terra, nós nos sentimos capazes de enfrentar todas as circunstâncias, porque sabemos que estamos a lidar com um Deus de amor e Ele é que vai fazer justiça, e Ele é que compreende perfeitamente os comportamentos, as mudanças que podem surgir na vida de qualquer membro de igreja, quer seja da nossa família, quer seja da família espiritual, e portanto deixamos isso com o Senhor. Oramos muito, sofremos muito, mas continuamos porque temos uma meta a atingir. É chegar lá. Sem dúvida, sem dúvida. E eu creio que no fundo é essa graça do Senhor que nos mantém nessa caminhada, apesar da lágrima que por vezes cai, de nós vermos ou na nossa casa ou fora dela, algumas decisões que realmente não são de acordo com a palavra de Deus e trarão as consequências negativas, consequência disso mesmo. Em breves minutos, Ruben e Raquel, se quiseres depois também compor a resposta, se tu ao recordares a igreja do passado, ao constatares a igreja do presente, que palavras poderias dizer no sentido de enriquecer ou despertar as famílias para a solenidade do tempo que nós vivemos? Porque o Senhor Jesus está breve para voltar. Eu acredito que o inimigo, sabendo isso, nos distrai com muita coisa, nos confunde com muita coisa. E, inclusive, no próprio seio da família, muitas coisas nos estão a distrair daquilo que é essencial. Que palavra dirias tu para as famílias? Bem, eu penso que o que eu poderei dizer é que realmente, se as pessoas se lembrarem que estes valores de família, estas experiências, o culto familiar, não só da sexta-feira, não é? Nos outros momentos da semana, se as pessoas não souberem viver estes momentos e criar estas bases, é muito complicado depois as famílias na igreja conseguirem viver em harmonia. E eu penso que é a realidade que nós estamos a ver hoje, está a ser muito complicado. Nós estamos a ver situações tremendamente conflitivas dentro da igreja porque as pessoas não vivem em casa. E então automaticamente não vivem na igreja. E isso cria um ambiente pesado, não há aquela alegria. Às vezes uma pessoa até parece não ter vontade de ir à igreja, não é? Mas graças a Deus ainda sentimos que esse ambiente ainda vai voltar a existir, essa unidade. Que nós vimos, por exemplo, e realmente no Norte notava-se muito mais. Aquela alegria dos irmãos, de nos unirmos, almoçávamos todos juntos, às vezes em casinhas muito simples, mas era uma alegria, era uma felicidade. Hoje não, sai-se da igreja, vai cada um para as suas atividades, às vezes até nem próprias do sábado, não é? Então, penso que todos devíamos pensar nisso. Que o segredo está na própria família. Exatamente. O segredo está na própria família. Raquel, queres acrescentar alguma coisa? Olha, eu acrescentava, porque eu muitas vezes faço essa reflexão com outras pessoas, que eu não sei,
às vezes não sei muito bem o que é que os meus pais conseguiram incutir em nós, mas nós éramos 5 filhos. Como o Rubem disse, às vezes tínhamos escola sabatina e culto 3 vezes no mesmo sábado, mas os meus pais conseguiram incutir em nós um amor pelo sábado, que era o dia mais feliz da semana para nós todos, porque era o dia que estávamos mais juntos, era o dia em que nós vestíamos a roupa que gostávamos mais, os sapatos que gostávamos mais, brincávamos com um brinquedo que era exclusivo do sábado, líamos livros que eram praticamente só do sábado, não quer dizer que não pudéssemos às vezes durante a semana ler uma ou outra história de lá, mas normalmente era o livro do sábado. E também ao sábado havia sempre uma comida diferente. Exato. E era o dia do bombom, entre aspas. Sim, do miminho. Exatamente, havia um miminho que durante a semana não tínhamos, porque os meus pais tinham muito cuidado em não nos deixar andar a comer reboçados e chocolates e coisas doces, mas ao sábado tínhamos sempre o direito a comer alguma coisa que não comíamos durante a semana, ou uma sobremesa, alguma coisa especial. E eu penso que, de alguma forma, tudo isto fez com que para nós o sábado fosse um dia tão especial, e eu penso que isso tem-se perdido. Eu vejo as crianças cansadas do sábado. Para elas é um fardo o sábado, para nós era uma alegria. Ainda hoje, o sábado é um dia muito feliz. Amém. Queridos, eu agradeço muito a vossa presença, Irmã Armanda, Pastora Esfarria, Raquel e Rubem. Eu iria pedir o pastor, por favor, se pode orar connosco nesta hora, se faz favor. Querido e amoroso Pai que estás nos céus, muito obrigado porque sabemos que os teus olhos estão postos neste lugar, neste momento. Obrigada, Senhor. E por isso te agradecemos de todo o nosso coração o privilégio que temos de ver aqueles que nos deste, encaminhados aos teus santos pés, preparando-se para viver eternamente a teu lado. Amém. Rogamos-te humildemente que o mesmo aconteça com todas as famílias do teu povo, aqui neste país e em toda a face da terra. Amém. Que nos possas conduzir tão perto de Jesus que nada nos separe dele. Amém. E que o teu Santo Espírito possa vir sobre nós nessa medida prometida da bênção da chuva serôdia, para que rapidamente as boas novas do Evangelho sejam levadas a todos os recantos da terra e tu nos possas vir buscar nas nuvens dos céus. Abençoa-nos, pois, e dirige-nos em todas as coisas para que nunca desanimemos ou desfaleçamos, mas firmes ao teu lado, possamos receber em breve as boas-vindas da pátria celestial. São as bênçãos que humildemente te rogamos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso querido Salvador. Amém. Amém. Foi bom estar consigo. Se Deus quiser, nos veremos de hoje a 15 dias. Um bom dia, um santo dia feliz de sábado para si, para a sua família.